Alô, meus queridos alunos aí do Brasil e do mundo, como diz o Heller, aqui é o professor Márcio Adolfo de Almeida, professor de Física do Instituto Federal de Rondônia. Estou aqui para gravar esse vídeo interativo, onde eu vou explicar para vocês sobre o conceito, os conceitos aí de queda livre, Exatamente. Tá bom? Então eu vou explicar para vocês o conceito, as equações horárias e também vamos fazer um exemplo, um exercício aí que evidencia aí a queda livre. Então vamos lá, ó. Dois corpos abandonados simultaneamente da mesma altura, livres da resistência do ar, chegam ao solo no mesmo instante. Esse movimento é conhecido como queda livre, Isto é, livre da resistência do ar, ocorre em uma trajetória retilínea e vertical. Exatamente. Então, qual é o conceito? O que é queda livre? É quando os corpos caem, Então, eles são abandonados de uma certa altura, então nesse caso a velocidade inicial é zero, tá? Então, desprezando a resistência do ar, tá? Então eles vão tocar o solo simultaneamente. Então observe nessa animação, você tem a esferinha, vamos pensar se fosse por aqui, vou trocar aqui, ó. Então eu tenho a de pebolim, tá? De massa maior, a de tênis de mesa, massa menor, praticamente o mesmo diâmetro. Então imagina essas duas bolinhas caindo de uma mesma altura, livre de resistência do ar. Então eles vão tocar o solo simultaneamente, conforme você vê a animação aí no GIF, uma esfera maior e uma esfera menor, tá? Então aí nesse caso, como está desprezando a resistência do ar, Então, estão tocando o solo simultaneamente. Então, essa é a definição, tá? De queda livre, ok? Então, um ponto importante também que nós vamos observar na queda livre é que o movimento aí, uniformemente variado. Então, nesse caso, ó, observe a queda da carambola. Carambola é aquela fruta que ao mesmo tempo que é doce, é azeda, Então, observe uma curiosidade aqui. Em intervalo de tempos iguais, há relação entre os espaços percorridos pelos corpos em queda livre e a sequência de números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante, tá? Observe então que a distância percorrida por uma carambola aí, considerada em queda livre, ao realizar o movimento, é exatamente dessa maneira. Então você tem no primeiro segundinho ali, tá? Da primeira para a segunda bolinha, carambolinha, você tem delta S1. Aí o delta S2 é 3 delta S1. O delta S3 vai ser 5 delta S1. O delta S4 vai ser 7 delta S1. O delta S5 vai ser 9 delta S1 e assim por diante, tá? Então sempre vai ter essa proporcionalidade. Observe que vai aumentando, proporcional a esses números ímpares aí, o deslocamento da carambola, tá? Em queda livre. 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante, tá bom? Essa informação muito importante aí, tá? Do movimento de queda livre, ou seja, livre da resistência do ar, E como que fica a velocidade? Então, a variação da velocidade de um corpo em queda livre é diretamente proporcional ao intervalo de tempo. Quanto maior o tempo de queda, maior a velocidade do objeto. Nesse caso, então, pessoal, a aceleração ela é constante. Olha só que interessante. Se essa aceleração é constante, então a queda livre é um movimento uniformemente variado. E sua aceleração sendo constante, terá um modo igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado ao nível do mar. A gente fala na linha do Equador, chamada de aceleração gravitacional. Olha que interessante, 9,8 metros por segundo ao quadrado. O que significa? Por exemplo, aí vê a imagem da maçã caindo a altura de 5 metros, as bolinhas aqui, então imagina de pebolim e três vezes caindo a altura de 5 metros, por exemplo. Então, a velocidade inicial é zero, tá? Ela aumenta, ela varia proporcional ao intervalo de tempo, ok? Porque a ação, que é a ação da gravidade, é constante, Então, para nós, nos cálculos, nós vamos arredondar, no caso, para 10 metros por segundo ao quadrado, Certo? Então, isso é importante você também compreender o significado da queda livre, que é um movimento uniformemente variado e, além do mais, é um movimento uniformemente variado acelerado. Tá? Por quê? Porque o modo da velocidade sempre aumenta, pessoal? Então, esse é o conceito de movimento uniformemente variado acelerado. Então, o modo da velocidade sempre está aumentando. Aumentando em quanto, pessoal, mais? Aumentando em 9,8 metros por segundo a cada segundo, que arredondamos para 10 metros por segundo a cada segundo, que é a aceleração da gravidade. E nesse caso, pessoal, você vai sempre adotar o sinal da aceleração da gravidade positivo, porque dizemos que o movimento está no sentido, da trajetória. Então está no sentido da aceleração da gravidade, ok? Então observe na nossa imagem da esquerda. Então você tem um corpo em queda livre,
tá? Então a aceleração da gravidade é sempre constante, então como o movimento está no sentido da aceleração, tá? Então vai ser sempre positivo, né? Depois eu vou mostrar nas equações. Nessa imagem que você está vendo o paraquedista aí, interessante, né? Que temos o esporte radical de queda livre, onde eles procuram bater o recorde, tá, de queda livre. Se eu não me engano, se a informação estiver correta, passa de 38 quilômetros, tá? Aí o recorde de queda livre, tá? Atual, tá bom? Eu não teria coragem de fazer esse esporte aí não, né? Nem saltar de paraquedas, eu vou conseguir. Imagine queda livre, vai fechadinho, aí chegar no ponto limite, você abre o paraquedas, aí vai ser um movimento retardado, né? Certo? Então até chegar nesse ponto, Deus me livre, tô fora, né? Então é interessante aí você também saber disso, do esporte radical da queda livre. E aí, quais são as funções horárias da queda livre, né? Lembra que eu já falei da gravidade, da velocidade. Então agora eu vou mostrar por que a velocidade, né, é proporcional ao tempo. Então você tem a primeira função horária. Função horária da posição em função do tempo. É aquela que você vai determinar a altura da queda. Então, aí vai ficar H, então vamos considerar a nossa altura H, né, que é do inglês height, né, tá? Então, poderia também ter algumas equações que você vê Y, porque é no eixo vertical, né? Aí no caso, tá, das coordenadas, tá bom? Mas vamos utilizar aí H. Então a altura H da queda livre, ou seja, a altura total, é a gravidade sobre 2, né? Esse coeficiente angular aí, que tá vendo ali que é a metade da gravidade, certo? Vezes o tempo ao quadrado. Então esse tempo é o tempo de queda. Então se você está considerando toda a altura, então o tempo é o total. No ponto antes de tocar o solo, você vai ter um outro tempo e assim por diante. Mas essa é a equação da altura. Você vai descobrir, por exemplo, Savolim Pembolim caiu de um edifício muito alto, né? Aí gastou lá 8 segundos para tocar o solo. Vamos pegar a gravidade e tomar igual a 10 metros por segundo ao quadrado, né? Qual é a altura? Então você vai fazer ali, ó, 10 por 2, tá? Vou mostrar no exemplo e assim por diante. A função horária da velocidade, que ela é em função do tempo, é claro. Então, V igual a G vezes T, ou seja, a velocidade é a gravidade vezes o tempo. Então, se eu arredondar a gravidade para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, conforme eu falei, essa bolinha Pembolim demorou 8 segundos. Então, vai ser 10 vezes 8. Vai chegar com que velocidade? 80, né, metros por segundo, ok? Certo? Aí, a função de Torricelli. É a equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes delta S. Como aqui é para queda livre, pessoal? Então, o V0, lembra que eu mencionei? É zero. Então, descarta o V0, é zero. Então fica velocidade final ao quadrado igual 2 vezes a gravidade vezes o ΔH. ΔH é a variação da altura. Se você considerar sempre, deve, pela gravidade ficar positivo, o ponto onde é abandonado, você vai colocar a H0 igual a zero. Então ele vai aumentando. O toque solo é a altura total. Então o ΔH é a própria altura, beleza? Então quando você não tem o tempo da queda, eu não marquei o tempo de queda. Então se você tem altura, você vai aproximar a gravidade para 10 metros por segundo ao quadrado, você vai encontrar a velocidade final, beleza? Então é importante utilizar a equação de Torricelli na queda dos corpos, tá bom? Então agora vamos para o exemplo, né? Olha, sempre a teoria, né? Então o charme da física é esse, né? Que você tem a teoria, aí tem as equações matemáticas, aí você vai simular, vai comprovar por meio das equações, né, como que acontece no dia a dia. Então vamos fazer esse exemplo aí para a gente fechar o conceito de queda livre, ó. Um ponto material cai do alto de um edifício gastando 7 segundos na queda, adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Quem é G? Aceleração da gravidade. Então ele cai porque ele é acelerado, beleza? Olha que informação importante, ele cai porque ele é acelerado. Então descubra aí a altura da queda para a letra A. E letra B, calcule a velocidade com que o corpo atinge o Sol. Então sempre, pessoal, no exercício de física, você separa os dados, tira os dados. É que nem fazer um bolo, né? Eu quando vou fazer bolo, eu separo todos os ingredientes na mesa, depois eu vou começar. Pega os ovos, quebra, coloca lá, desse jeito, tá? Então vamos lá, ó. O tempo da queda, 7 segundos. A gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. A altura, na letra A, estamos querendo. Então tem interrogaçãozinha. O charada, lembra do Batman? Ali é o charada. Então qual é a equação da altura, né? Como tem o tempo e a gravidade, e eu quero a altura, eu vou usar a equação da altura. Então H é igual a G sobre 2 vezes T ao quadrado. H é igual a 10, que é a gravidade, sobre 2, o 2 é da equaçãozinha, vezes 7 ao quadrado, que é o tempo. Então vamos fazer ali, né? Primeiro resolve a potenciação. Mas já só para simplificar uma linha, eu vou pegar 10 por 2 dá 5, né? E 7 ao quadrado é 49, porque 7 vezes 7 é 49. Fazendo lá 5 vezes 49, vai dar 245 metros.
Fala, meu Deus do céu, professor Márcio. Isso mesmo, olha a altura, pessoal. Então, com o corpo, né, considerando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, para ele percorrer 245 metros vai demorar 7 segundos, ok? Ele está somente sob a ação da gravidade. Ó, lembra, queda livre, livre da resistência do ar. E aí a letra B, calcule a velocidade com que o corpo atinge o solo. Então a velocidade é proporcional ao tempo, porque a gravidade é constante. Então fica V igual a GT. O tempo é 7 segundos, está ali do ladinho, vamos encontrar a velocidade, outro charadinho lá. Então V igual a 10, que é a gravidade, vezes 7, que é o tempo. 10 vezes 7, 70. Então ele vai chegar ali, né, ao solo, percorrendo aí 245 metros, com a velocidade de 70 metros por segundo, né? Mais de 200, né, e 50 km por hora, fazendo 70 vezes 3,6, tá vendo? Olha só que interessante, tá? E aí, espero que vocês tenham compreendido aí o conceito de queda livre, tá? Como que ocorre o movimento de queda livre aí, tá? E também esse exercício para comprovar que nós falamos aí dentro dos conceitos, dentro da teoria, tá bom? Então visite meu canal, Física com Márcio Adolfo, se inscreva, dê o like e ative o